Boa noite a todos. Sejamos bem-vindos a essa casa fraterna, local acolhedor, o qual elegemos para podermos mais a miúde estarmos ligados a essa fonte inesgotável de amor que se chama Jesus. Aqui estamos, com certeza, queridos irmãos, para buscar o lenitivo que necessitamos, o remédio que precisamos para o alívio das nossas dores físicas e, principalmente, aquelas que efetivamente doem, que são as dores da alma. O próprio Emmanuel asseverara que todos somos doentes do corpo e da alma. Se a alma estiver sã, o corpo também. E Jesus também afiançara que, se teus olhos forem bons, ou seja, todo o seu corpo estará bem. Então, que no dia de hoje possamos aurir dessa fonte inesgotável aquilo que precisamos, aquilo que necessitamos. E é através do estudo do Evangelho é que nós vamos conseguir alimpar a nossa alma, ou seja, banir os vícios que enxameiam o nosso coração. Numa certa oportunidade eu disse que nas casas espíritas nós buscamos a sala de desobsessão. Achamos que ali está a resolução de todos os nossos problemas. Não quero dizer que estão equivocados. Pelo contrário, é necessário e auxilia. Mas a verdadeira desobsessão é feita através do estudo do Evangelho, onde vamos aprender para colocá-lo em prática. Então, não só eu, mas outros irmãos que aqui vêm para trazer o estudo já levaram ao conhecimento que a verdadeira desobsessão está aqui nessa sala e não na sala técnica de desobsessão verbal. Então, é necessário que este recinto seja efetivamente mantido, higienizado, para que possamos receber aquilo que aqui viemos buscar. Numa sala de cirurgia, numa UTI, né? Nós sabemos o que é preciso, e aqui também é uma UTI. Nós muitas vezes já falamos aqui que é necessário aquele silêncio da alma. O silêncio da alma, isto é, não trazer para esta sala as preocupações do dia a dia, todos nós as temos. Mas sim fazermos silêncio, deixar o turbilhão do dia a dia de lado. É a única maneira de nós ligarmos esse interruptor e para que a luz divinal efetivamente brilhe em nosso coração. Nós muitas vezes chegamos, estamos preocupados com aquilo que está acontecendo aí fora, estamos preocupados com uma pessoa amiga que está doente ou até um familiar. É digno de nota. Mas eu aprendi com irmãos nossos, mais calejados na doutrina, e até com Chico Xavier,
ele disse que se tem alguém doente na casa, não se preocupa, pode ir à casa espírita, pode ir trabalhar, pode ir ouvir o Evangelho, porque os benfeitores cuidarão, se fizer por merecer. Então é necessário aqui que nós tiramos da tomada, porque nós não podemos servir a Deus e os interesses mundanos. Nós não conseguimos fazer duas coisas. Eu lembro que em 1974, um cantor brasileiro de muito sucesso, da velha guarda, ele dizia: a gente não consegue assobiar e chupar cana. Benito de Paula. Então, ou nós estamos ou não estamos. Então, com essa pequena introdução, vamos nos ligar a Jesus, deixando de lado aquilo que não nos faz bem, e vamos beber dessa água que sacia a sede, como ele bem disse àquela mulher quando aqui estiver. Mas a pergunta que eu trago aos irmãos é a seguinte: poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? Nós recitamos o Pai Nosso, que é a oração dominical, lá no fim diz: perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem. Perdoai nossas ofensas. Pedimos perdão a Deus. Mas a pergunta é essa: poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? Essa é a pergunta. E esse é o estudo da noite. Deus sabe, meus irmãos, discernir entre o bem e o mal. Ele sabe. A prece não esconde as nossas faltas. A prece nos auxilia, nos ajuda, mas não esconde as nossas faltas. Aquele que pede perdão a Deus de suas faltas, só a obtém mudando o seu comportamento. Só mudando o seu comportamento. E as boas ações são a melhor prece. A prática do bem, a vivência do bem. Porque os nossos atos no dia a dia valem bem mais que as palavras. Já ouvimos isso? Que o exemplo vale mais do que 1000 palavras. Então, poderemos pedir, perdoar assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Então, Pedro também, quando estava com Jesus, em um determinado momento, também ele se preocupou: mas mestre, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? E Jesus sempre foi de forma, falava por parábola, por exemplo, para o melhor entendimento das pessoas daquela época. E respondeu ao apóstolo, dizendo que nós não devemos perdoar uma única vez, mas sim 70 vezes 7. Ou seja, 449, se não me falha a memória. Mas isso é apenas um número, não significa que nós devemos contar tantas vezes: eu te perdoo, te perdoo, te perdoo. Isso aí é fácil. Então, meus irmãos, outra vez Jesus dissera, em outra oportunidade, ele aconselhava a conciliação. A conciliação com o nosso adversário. E ele dizia: concilia-te enquanto estiver a caminho com ele.
Ou seja, esse é caminho, significa enquanto nós estamos aqui, encarnados, o mais depressa possível. Mais depressa possível. Porque nós sabemos, nós já temos conhecimento que aqui, entre duas pessoas, é fácil. É bem mais fácil, melhor dizendo, a conciliação do que depois de desencarnado. Aquilo que nós podemos resolver aqui, talvez em 1, 2, 3, 15 minutos, nós podemos, quiçá, levar milênios na vida espiritual. Mas, voltando um pouco, como era o perdão até então? Das religiões não reencarnacionistas. Dizia simplesmente que o perdão é apagar as faltas. Você praticava determinados atos e o teu erro, teu equívoco seria banido. Então, nos termos do perdão teológico, é prático. E eu ouso dizer que é um incentivo ao erro. O perdão teológico das religiões não reencarnacionistas. Então, ou seja, basta você cumprir determinados atos que é o teu erro. Mas não é um incentivo ao erro. Por exemplo, você mata uma pessoa, vai lá, confessa os seus pecados, tem determinado ato que você vai cumprir e fica bonitinho. Aí você pode, não, tá bem, eu estou limpo, posso praticar de novo. Eu quero crer que esse tipo de perdão é um estímulo apenas e tão somente a novas quedas. Já a conceituação doutrinária na doutrina espírita em torno do termo do perdão é bem outra. É bem outra e muito diversa e menos fácil. Mas é a mais sensata, é a mais lógica. Porque o perdão, segundo a doutrina espírita, segundo Jesus nos ensinou, ela não alarga as portas do erro. Pelo contrário, restringe-as sobremaneira. Por que restringe? Porque aponta as suas responsabilidades. Jesus disse: cada um segundo as suas obras. Você praticou o erro X, você vai ter que reparar. Vai ter que reparar. Então, o perdão, segundo os benfeitores nos ensinam, não é de tão fácil execução. Requer muita boa vontade, demanda esforço, mas um esforço continuado e persistente. E persistente. Não é fácil. Quem dizer, perdoar é fácil. Eu acho que até perdoar é fácil. Mas e o resto? E o resto, meus irmãos? E o resto? É bem diferente do perdão teológico. Os postulados espíritas indicam por concessão de novas oportunidades de resgate e reparação dos erros praticados e dos males que deles resultaram. Então, para melhor entendimento, meus irmãos, nós praticamos algo de errado. Vamos lá. Você decepa a mão de alguém. Basta você pedir: meu irmão,
Você me perdoe. Se eu queria cortar o dedinho, eu cortei sua mão. Tá bom. Ele diz: não, meu irmão, esqueça, passa. Eu tenho a outra aqui, ó, vou dar conta. Você não está isento. Você teve o arrependimento apenas. É o primeiro. É o arrependimento. É o primeiro passo. Segundo passo. Numa outra existência, às vezes aqui, você vai experimentar. A dor que você levou ao irmão. A dor e, quiçá, você perde a mão no acidente, coisa que eu vou... São 3, arrependimento, experimentar e a reparação. São 3 itens. Somente assim nós vamos. O arrependimento concorre para a melhoria do espírito, mas ele tem que espiar o seu passado, meus irmãos. Eu me arrependi de ter dado calote no fulano de tal. Tudo bem, o primeiro passo, só que numa existência outra, ou quiçá nessa, você vai receber um calote. Então, toda vez que nós recebermos o calote de alguém, ou 171, como diz aí fora, pode ter certeza que você está pagando o que você fez ontem. Se alguém traz isso para nós, e nós experimentarmos, furtaram o único bem que eu tinha dentro da minha casa. E daí? Você está repondo aquilo que você tirou de alguém ontem. Então, olha bem, teve o arrependimento, mas tu está experimentando a dor de ter sido subtraído e o sentimento que você não tem. Muita gente diz: mas é muito azar na minha vida, acontece. Agradeça a Deus que você está pagando tudo agora. Agradeça, deixa o azar pegar. Azar não existe, deixa. Namoro, mas não arruma casamento. Quem mandou ser um Dom Juan numa outra? E assim vai, teriam milhares de exemplos. Mas nós estamos falando sobre o perdão. Emmanuel diz que a concessão paternal de Deus, no que se refere à reencarnação para a sagrada oportunidade de uma nova experiência, já significa em si o perdão ou a magnanimidade da lei. André Luiz esclarece que Deus não castiga e nem perdoa, mas o ser consciente profere para si as sentenças. Eu falei aqui inúmeras vezes que a gente vem com os pedidos que nós fizemos a Deus, nosso Pai. E dos 10 pedidos que nós fizemos, talvez um Deus concede. Se nós viemos aleijado, nós pedimos para vir aleijado. Se nós viemos com uma doença incurável, nós pedimos para tal. E olha que eu tenho tido uma discussão na minha família por causa disso. Hoje já passaram a compreender. Até a minha companheira de várias décadas, por assim dizer: Luiz, eu não consigo entender. Não precisa entender, deixa que um tempo você vai compreender. Porque Deus, que é só amor, não vai permitir que algo de ruim aconteça a nós, meus irmãos. Deus não permite que uma folhinha caia sem que haja permissão. Então acho que Deus vai permitir que algo de ruim aconteça para nós. Somos nós. Muitas vezes nós dissemos assim: eu perdoo.
permanecendo o coração fechado a qualquer entendimento conciliador. Ou seja, aquilo que nós falamos eu perdoo, mas eu não esqueço. Eu perdoo, desculpe, mas não esqueço. Não há perdão real, legítimo, definitivo, evangélico, quando o ofendido não se inclina a ajudar o ofensor. Olha bem, meus irmãos. Não há perdão real, evangélico, quando o ofendido não se inclina a ajudar o ofensor. Então pratica. Se é algo contra a pessoa que somos nós, e assim mesmo nós temos que ajudar aquele que nos faz mal. Quem disse foi Jesus. As verdadeiras características do perdão com Jesus, ou seja, essas apregoadas por Ele e referendadas agora pela doutrina espírita, são realmente singulares e difíceis. Por exemplo, esquecimento do mal. O esquecimento do mal recebido. E nós ficamos muitas vezes remoendo, batendo sempre na mesma tecla. Tudo bem, Jesus não espera que nós sejamos santos de um dia para outro, mas é preciso que demos o primeiro passo. É não se vangloriar, não se regozijar com o insucesso do ofensor, por exemplo. Auxiliarmos discretamente, sempre que possível, o adversário, discretamente, simplesmente, nós não execrarmos a pessoa, já nós estamos auxiliando. Mas veja bem, meus irmãos, ocorre um fato X em determinado local, e essa imprensa marrom que nós temos nos 4 cantos, parece que faz questão de só trazer aquilo que não presta. Aí nós ouvimos, aconteceu tal, nós já julgamos, nós já sentenciamos e damos a pena de morte muitas vezes. Não, isso tem que matar, isso tem que ser isso, aquilo, aquele outro. Mas ontem nós éramos assim também, meus irmãos. Nós já passamos por isso. Nós também fomos trogloditas. Também fomos hotentotes também, né? Então, perdoar, segundo o Espiritismo, não é problema a resolver por meio de afirmativas apressadas, sem a vivência interior. Se alguém nos critica, como reagimos? Apenas uma crítica, como reagimos? Quem é o maior beneficiário do perdão? Quem? O maior beneficiário do perdão não é, como parece, aquele que o recebe, mas o que o concede. Aquele que esquece, aquele que desculpa, aquele que desculpa. A conservação da paz interior e preservação da saúde. A raiva, meus irmãos, o ódio, o rancor, a pessoa colérica,
Ela está doente, toda hora está doente. Começa, um dia uma enxaqueca, um dia estômago, quando vê um AVC, daí a pouco é infarto, e aí vai. É um desequilíbrio orgânico muito grande a pessoa. Então, a conservação da paz interior é termos o coração leve, é não estarmos em débito com a nossa consciência. A pessoa diz assim: você me perdoa? Mas perdoar do quê? Você desarma a pessoa. Quantas vezes nós já ouvimos, ou melhor, vimos nas boas obras, benfeitores dizem: mas perdoar porque eu não fui ofendido? Mas eu fiz isso. Não, mas não me atingiu. Então nós temos que deixar esses dardos pestilenciais que vêm até nós e forarmos-nos com a couraça da fé, da confiança. Jesus faz a parte dele, sim, mas e nós? Mas e nós? Se nós não fizermos nossa parte, os benfeitores não vão fazer, e Jesus também não, porque Jesus disse assim: vinde a mim todos vós. Ele não disse: eu vou até vocês. É preciso que nós demos o nosso passo. Então a preservação da saúde é importante. A pessoa que mantém a raiva, o ódio, ele permanece ligado com o seu adversário. Ele fica imantado numa simbiose que não é fácil de desatar. Por quê? Você vibra no mal, você vai se ligar com aqueles que estão vibrando no mal. Muitas vezes eu já trouxe esse exemplo. Você está ligado num determinado canal de TV, você não vai assistir a programação do outro canal. Então, ou nós vibramos no bem, ou vibramos no mal. Quem perdoa, liberta o coração. É uma pessoa leve. E aquela que não perdoa, retém o mal. Retém o mal. Por isso que Jesus aconselhou que nós devemos perdoar infinitamente. Aquele que desculpa, ele dissolve todos os antagonismos. Ao passo que o outro, podemos dizer, transfere para amanhã os problemas que ele poderia resolver hoje. E como dito, amanhã é mais difícil, em qualquer parte do universo. Nós sabemos se nós vamos para Marte, para onde? Ninguém sabe, né, para onde que nós vamos. Nós sabemos de onde o Espírito vem, mas para onde que vai é outra questão. Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Quem não gosta de ser feliz? Quem não busca felicidade? Quem não busca? Porque o amor ao próximo aproxima-nos de Deus, ao passo que o ódio nos afasta. É importante, portanto, do ponto de vista da sua tranquilidade futura, da nossa tranquilidade futura, corrigir o mais rápido possível os erros que cada um tenha cometido contra seu próximo, perdoando os inimigos a fim de eliminar, antes de desencarnar,
qualquer motivo de desavenças ou ódios ou qualquer causa motivada por rancor. Então é imprescindível que nós desatemos esses nós agora, não amanhã. E a pergunta que nós fizemos é da 661 do Livro dos Espíritos. Poderemos utilmente pedir a Deus que nos perdoe as nossas faltas? E os espíritos superiores responderam: Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as faltas. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas só obtém mudando de proceder. As boas ações são a melhor prece, por isso que os atos valem mais que as palavras. E, para concluir, podemos dizer que toda criatura necessita de perdão, como precisa de ar, porquanto o amor é o sustento da vida. Não permitamos, porém, que o perdão seja apenas um som musical nos movimentos da língua. Usemos, pois, a bondade e a desculpa incessantemente. Meus irmãos, finalizo dizendo: não vale a pena odiar, porque todas essas coisas, posições sociais, posições econômicas, desagrados quaisquer, tudo isso passará. Só não passa aquilo que de bom nós praticamos com nossos irmãos. Eu sei que falar sobre o perdão é fácil. O difícil é colocar em prática. Mas não é impossível. E não há outro caminho a não ser a prática, a vivência do amor. É preciso que usemos o bisturi da boa vontade para rasgarmos as entranhas do egoísmo que ainda trazemos arraigado dentro de nós. É preciso coragem. Muitas vezes nós ouvimos dizer que quem perdoa é um covarde. Não. O que perdoa é o verdadeiro herói. Porque esse sim sairá vencedor. Não frente à humanidade, mas sim frente às suas dificuldades para ascender espiritualmente. Então, meus irmãos, a reflexão da noite é para todos nós, encarnados e desencarnados, que aqui nos encontramos na noite de hoje. É preciso que demos o primeiro passo. Toda a caminhada para atingir o cume, o pico de uma montanha, é desgastante, cansativa, difícil. Mas essa é a caminhada do espírito para chegar aonde todos nós, não sei quantos milhões de anos ainda vamos chegar. Então é preciso que demos o primeiro passo. Não tenhamos vergonha de cair, mas vamos ter
a coragem bastante para levantarmos e caminharmos novamente, fazendo bem. Ah, mas está tão difícil, isso, aquilo, o mundo está perdido. Não, não está perdido, o mundo já esteve bem pior do que está. Às vezes faz os altos e baixos. Deus oportuniza a todos nós. Tivemos uma pandemia que ceifou milhões e milhares de vítimas, mas mesmo assim, segundo Joana de Ângeles, essa colocação, nem com as guerras, nem com a pandemia da Covid, segundo ela, na última obra, Entre Dois Mundos, ela diz, nem isso fez com que o homem curvasse um pouco a cerviz. Mas tudo bem. Ela diz o seguinte, eu vou dizer o que está na obra. Coisas piores virão se o homem não acordar. Nós conhecemos, ou vai-se pelo amor, ou pela dor. Então, meus irmãos, está na nossa mão. Ah, mas eu estou sozinho. Jesus também era sozinho há 2000 anos. Imagina como era na época dos romanos, lá com os judeus. Nós hoje temos toda a liberdade possível. Será que às vezes não é falta de um aguilhão? Então que Jesus possa nos abençoar. E vamos refletir nas palavras de Jesus. Ame. Ame o próximo como a si mesmo. Não julgue para não ser julgado. Esqueça as ofensas. Faça os outros que gostaria que fizesse. Concilie-te com o teu adversário enquanto está a caminho. E ser feliz. Que possamos levar dessa casa fraterna aquilo que aqui viemos buscar na noite de hoje. Muita paz a todos e que Jesus nos conforte, nos fortaleça, não somente hoje, mas sempre que assim seja.